te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicarmos ao vosso serviço e aumentar sempre em nós os vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, no versículo 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxe-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicou: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deve. O companheiro caiu aos seus pés, suplicando: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E assim que o Pai, que está no céu, fará conosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, ela vem falar de um tema que é muito desafiador para a nossa vida.
Em primeiro lugar, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele tem como o grande objetivo dele levar os leitores a ter essa compreensão. Todos nós cristãos, estudiosos da palavra de Deus, precisamos ter essa compreensão que Mateus quer nos conduzir no seu livro, que é a prática da justiça. Então, para nós vivermos, quer dizer, se a palavra é muito clara, né? Se nós não viver a praticar a justiça mais do que os fariseus e mestres da lei, não entraremos no reino dos céus. E aqui, hoje, a palavra de Deus nos leva a um tema que é um grande desafio, que é o perdão. Lá na cultura dos judeus, dos rabinos, eles usavam um termo para perdoar, depois geraria o ódio. Era assim com eles, que eles tinham o mesmo pecado, perdoava 4 vezes, depois aí já modificava, então poderia até transmitir o ódio. Não estou dizendo que isso é correto, mas era na cultura deles. E aí Pedro, então, com a sua bondade infinita, ele quis ir além. Quer dizer, essas 4 vezes era considerado um perdão humano. E Pedro, ele quis ir além, né? Ele falou que quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E aí Jesus vê que Pedro foi, assim, bem humanamente falando, bem caridoso, né? Só que ele usou também um termo como rabino de uma quantidade, né? De uma forma quantitativa. E Deus, na verdade, quer que o perdão não seja quantitativo, mas qualitativo. E aí, então, Pedro fala 7 vezes, Jesus fala, não te digo 7 vezes, mas te digo 70 vezes 7. Isso quer dizer que Jesus quis transmitir que o perdão, ele tem que ser para sempre, né? E aí então Jesus conta esta parábola do patrão e dos empregados. Aqui fala que esse empregado que foi perdoado e não perdoou, ele devia para o patrão 10 mil talentos de ouro. Esses 10 mil talentos representa cada um 30 quilos de ouro. Imagina 10 mil vezes 30 quilos de ouro. Quer dizer, para mostrar, né, que os nossos pecados é impagável. Só que ele pediu, prostrou aos pés do patrão e pediu, implorou e pediu que o patrão desse um tempo para ele. Era impagável. O patrão sabia que era impagável. O que o patrão teve? Compaixão. Ele teve compaixão daquela pessoa e perdoou. Só que aí o caminho seguiu. E aí ele tinha o seu irmão que devia 100 moedas de prata. Essas 100 moedas de prata representa pouco mais de 3 salários mínimos da época. Quer dizer, uma quantidade pequena. E ele não perdoa. Então, aí os outros empregados ficaram revoltados, contaram ao patrão. O que o patrão fez? O patrão chamou ele e falou, eu te perdoei, e por que você não perdoou? E aí então, todo esse acontecimento que o Evangelho relatou, que ele também acaba não sendo perdoado, porque não perdoou. E esse não perdoar, amados, o que precisa? Nós precisamos para ter esse dom do perdão. Para nós ter esse dom do perdão, nós precisamos ter amor pelas pessoas. Porque Jesus aqui fala que o patrão, ele primeiro, para perdoar, ele teve compaixão. Se nós não tiver compaixão, nós não vamos perdoar. Porque é compadecer com a dor do outro.
olhar para a necessidade do outro, olhar para o sofrimento do outro, quer dizer, sentir compaixão, compadecer-se da dor do outro, e aí então, movido por essa compaixão, nós recebemos o dom do perdão. Porque lá na palavra de Deus fala, perdoai, nós mesmos que dizemos na oração que Jesus ensinou nós, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso quer dizer que nós mesmos decretamos que se nós não perdoar, não seremos perdoados. Por quê? Nós perdoamos da mesma forma que nós somos por Deus perdoados. Então a grande riqueza para nós receber o dom do perdão é ter compaixão. Porque se nós não perdoar, os nossos irmãos que devem uma mixaria lá para nós, não seremos perdoados por Deus, que nós devemos para Ele uma fortuna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.